E aí, turma, vocês estão bom? Thiago aqui para passar mais conceito para você hoje sobre investimentos hoje no Brasil. Hoje é um vídeo conceitual, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é bem interessante, que geralmente o pessoal não costuma comentar aí. Então, essa semana a gente teve muito comentário que a taxa de Selic está subindo, o que você como investidor tem que fazer, você tem que mudar a sua estratégia. Então, aqui no canal a gente sempre faz conteúdo, visando a longo prazo, uma estratégia mais robusta, mais pé no chão, Então, o que eu tenho para te dizer aqui é que não muda nada na sua estratégia. A renda fixa continua sendo igual ela era antes. Nada mudou. Então, a sua estratégia não tem que mudar por conta disso. Vou mostrar uma coisa muito interessante aqui para vocês hoje, que é a seguinte: ganho real. No final, para o investidor, o que importa é o ganho real, ou seja, o dinheiro que de fato vem para o bolso do investidor. O ganho real é o quê? Tudo que você consegue rentabilizar acima da inflação. Se você compra, por exemplo, uma cesta básica por R$100 hoje e amanhã essa cesta básica passa para R$120, só que tua rentabilidade desses R$100 passou o dinheiro para 110, você perdeu poder de consumo, você não consegue mais adquirir aquela cesta básica. Então não adianta nada você ter um ganho nominal alto se você não tem ganho real. E o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que é totalmente o contrassenso, se a gente está pensando lógica, quanto maior os juros, certo? A taxa Selic nominal, menor geralmente é o nosso ganho real, ok? Então grava novamente o que eu vou falar aqui. Quanto mais o juros nominal for maior, menor geralmente é o nosso ganho real, e isso tem um motivo simples de se explicar, que é o imposto, certo? O governo, ele não quer saber se a tua rentabilidade, por exemplo, 10% dela veio oriundo só de recuperação de inflação, certo? Ele não está ligando, ele está ligando para o nominal, 12%. Então olha essa conta aqui, você vai entender direitinho. Dois cenários iguais, ok? De investimento de R$1.000 para um ano. Primeiro cenário, taxa Selic, o retorno para o investidor 12%, só que a inflação está 10%. Diferença entre inflação e taxa Selic, 2%. Segundo cenário, taxa Selic 4%, juros nominal lá embaixo, ganhando muito pouco o investidor, entre aspas. E inflação 2%. A diferença igual, 2%. Vocês vão ver agora que esse aqui é pior para o investidor do que esse aqui. Então vamos lá. O investidor investiu R$1.000 aqui e R$1.000 aqui. Quanto que rentabilizou para ele os R$1.000 com 12%? Rentabilizou para ele R$120. Ou seja, no final do período ele tinha R$1.000 mais 120. Segundo cenário, rentabilizou 4% só, 3 vezes menos. Então o investidor investiu R$1.000 e no final rendeu R$40. No final ele terminou com quanto? R$1.040. Então esse aqui terminou com 1.120 e esse aqui 1.040. Agora que entra o pulo do gato aí. O imposto, certo? O governo, ele não quer saber, ele não vai descontar a inflação. Ele vai dizer que tudo isso aqui é rentabilidade. Ou seja, 20% de imposto de renda aqui em cima do 120, ele vai te comer de IR R$24, certo? R$24, que é os 20% dos 120. Desse lado aqui, R$40. O imposto de renda, os mesmos 20%, porque demorou um ano o investimento. Ele vai te comer quanto? R$4, certo? Na verdade, desculpa, R$8, certo? Ele vai te comer aqui. Então ele te comeu R$8 e aqui o imposto tomou de você R$24. Quando você vai fazer a conta do ganho real, ou seja, 120 menos 24, só que menos 100, porque R$100 foi inflação, 10% dos 1.000. Ou seja, você teve um ganho real negativo de R$4. Percebe? Então você teve um juros nominal alto, só que você teve um ganho real negativo nesse caso. Por quê? Porque o imposto te comeu uma grande parte dessa inflação como se isso fosse um ganho seu, como se você estivesse adquirindo poder de compra. E não é verdade. Vamos para o outro lado aqui, R$8, certo? Inflação do período, também 10%, na verdade 2%, então foi R$20 de inflação. Então vamos pegar esse cenário, R$1.000, 1.040, imposto foi 20%, foi R$8, então vai descontar aqui, vai para 32, menos 20, certo? Vai para 12, seu ganho real, R$12.
positivo. Então perceba, a diferença igual, só que nesse caso, com juros nominal muito abaixo, você teve um ganho real melhor do que o cara que estava lá com o Selic 12%. Então, gente, absolutamente nada muda. Geralmente a taxa Selic está atrelada aí com a inflação, certo? É a forma como o governo controla essa inflação. Obviamente o governo, né, às vezes, por exemplo, agora, né, a inflação a gente sabe que está mais alto do que essa taxa de juros, né? Por isso que agora ele está tendo que subir essa taxa, mas no geral é isso, certo? Existe uma diferença entre a taxa Selic e a inflação, justamente para controlar a inflação, e geralmente quanto menor o teu rendimento nominal em renda fixa, maior o teu ganho real, que é o que importa, o que vai cair no teu bolso. Então, gente, nada mudou. A sua estratégia tem que continuar exatamente a mesma. Não caia nessas roubadas de você girar o seu patrimônio. Cada vez que você gira o seu patrimônio, você paga taxa, paga governo, imposto. Toda vez que você gira seu patrimônio, você perde dinheiro, você diminui o seu patrimônio. Então vamos manter a nossa estratégia igual, a taxa de juros não deve influenciar nossas decisões, a renda fixa continua igual, na verdade ela está piorando um pouco, porque ela vai começar a subir. Por quê? Porque a inflação está subindo e você vai ter um ganho, um real menor com isso. Na verdade vai ficar pior para você a renda fixa. Então a seguir também eu vou mostrar na segunda etapa desse vídeo. Então muita gente está falando, com a subida da taxa de juros vai ficar ruim para fundo imobiliário. De maneira nenhuma. Como eu mostrei para vocês aqui, na verdade o teu ganho real vai piorar. Como é que pode, né, o fundo imobiliário ficar pior? Na verdade o fundo imobiliário vai continuar igual ele é. Né? Você vai ter um ganho, certo, dos imóveis que estão nesse fundo imobiliário, então eles vão crescer de patrimônio, geralmente protegidos da inflação, é o que acontece no longo prazo se você tem imóveis bem localizados nesses fundos que você investe, e aí sim o aluguel é uma renda passiva de fato. A gente não pode esquecer que aqui, quando a gente está falando de renda fixa, o principal não aumenta. Né? E quando a gente está falando de fundo imobiliário, o principal, ou seja, aqueles imóveis, eles estão aumentando de valor além do aluguel. Então a seguir eu vou mostrar também que não precisa se preocupar com essa subida de juros, os fundos imobiliários não vão ser afetados. É um outro tipo de investimento e ele sim vai te gerar renda passiva e é um outro tipo de investimento. A renda fixa aqui é para proteger o nosso patrimônio, para a gente, né, conseguir com tranquilidade investir em renda variável, principalmente nos momentos de grande volatilidade. Turma, para exemplificar o que eu falei em relação aos fundos imobiliários e a questão da taxa de juros, eu peguei aqui 3 fundos bem tradicionais, o KNRI, o HGBS e o HGLG. Tá? O que eu quero mostrar aqui, qual é o intuito de mostrar? Né? Que o fundo imobiliário é um ativo diferente. Obviamente, né, digamos, quem não entende muito de investimento, não tem uma estratégia de longo prazo, quando é o momento que a taxa de juros está lá embaixo, ele vê, não, fundo imobiliário, porque me paga uma renda todos os meses e está pagando melhor essa renda do que os juros que está hoje no bancão, né? Obviamente que tem uma corrida, né, quando a taxa de juros chega aí a um patamar muito baixo como recentemente atingimos. Mas o fundo imobiliário continua sendo igual, o mesmo ativo, né? A valorização dos imóveis que estão dentro desse fundo vão levar em consideração sempre a qualidade desses imóveis, a localização, né? Localização é o principal fator aí que faz a valorização dos imóveis, né, que estão dentro desse fundo. Então a gente pode ver aqui nesses 3 fundos, né, uma tendência de valorização no decorrer dos anos. Aqui, né, o que é essa queda aqui que você vai ver em todos eles? Nada a ver, não tem nada relacionado aqui à taxa de juros, né? Essa queda aqui que a gente vai ver em todos eles foi por conta do que a gente está vivendo atualmente, né? Muitos imóveis estão fechados, pessoas em suas casas trabalhando, então obviamente que afeta o resultado dos fundos imobiliários como um todo. Então, se a gente pegar o HGBS também, uma subida grande, e aqui todos eles, janeiro de 2020, né, e essa queda. O HGLG, a mesma coisa, só que o HGLG já recuperou, né, ele deu uma queda forte, deu uma recuperada. Por quê? Porque é bem gerido, bem administrado, tem, né, boas localizações, então provavelmente conseguiu manter aí os locatários e não sentiu tanto quanto os outros. Mas no geral, o fundo imobiliário, então, o que valoriza ele são os imóveis
diferente, certo, da renda fixa. A renda fixa, o valor principal, né, que você coloca lá, ele não está valorizando. Ele só está te dando aquela renda entre aspas, né, porque na verdade o objetivo real da renda fixa é tentar pelo menos corrigir a inflação, né, que nem sempre a gente consegue, mas pelo menos isso. Por isso que, né, é muito simples na renda fixa a gente investir sempre no Tesouro IPCA, porque esse pelo menos a gente está garantindo o ganho real. Os demais a gente não garante o ganho real de forma nenhuma. Mas, então, esse é o fator, né, determinante na renda fixa, diferente do fundo imobiliário, que é um outro tipo de ativo, onde o principal vai valorizar, ou seja, os imóveis que compõem esses fundos imobiliários vão valorizar, e você também vai ter a renda dos aluguéis, né, desses imóveis. Então é um investimento completamente diferente, você não deve se mover por conta de alterações de taxa de juros. Como eu mostrei para vocês, né, quanto maior a taxa de juros, menor o seu ganho real. E aqui o fundo imobiliário está te dando o quê? Rentabilidade real passiva, né? Aquele valor do aluguel, um valor de renda passiva de fato. Diferente da taxa de juros, onde ele só está recompondo a inflação. Você, quando investe no fundo imobiliário, você é dono de todos aqueles imóveis, né, da fatia percentual que você é dono, e aquilo não muda, né? Essa percepção de preço aqui, ela pode até ter quedas, mas você continua sendo dono daquele imóvel. Isso é percepção de mercado de período, mas a renda passiva daquele imóvel enquanto ele estiver alugado, você vai receber. O dinheiro, né, em renda fixa já é diferente. Você está sendo diluído aí pela inflação. É difícil bater aí essa inflação, ainda mais se você ficar girando o teu patrimônio em renda fixa ou não investir no Tesouro IPCA. Então, só queria mostrar para vocês, não mudem suas estratégias por conta de alteração de taxa de juros, se mantenham firmes nas suas estratégias. Renda fixa é importante para dar tranquilidade, para você poder investir com tranquilidade. O dinheiro da renda passiva tem que ser aquele dinheiro adicional que você pode, entre aspas, perder. Por isso, a renda passiva é tão importante. Mas a alteração de direção da taxa de juros não deve fazer com que você mude os seus investimentos. A única dica que eu te dou é: ficou preocupado com uma queda grande em renda variável em geral, independente se é de ações ou fundos imobiliários, talvez repense o percentual investido nesse ativo, né, nesses ativos de renda variável. Talvez você colocou um percentual maior do que você pode, né, investir, tomar o risco, e aí sim você vai acabar fazendo besteira, vendendo no fundo e comprando no topo. Então sempre tenha um percentual que te deixa tranquilo em renda variável e, obviamente, o restante aí sim complemente com renda fixa para te dar a tranquilidade para poder investir em renda variável. Mas essas mudanças de direção de forma nenhuma podem alterar a sua estratégia de investimento. Sua estratégia de investimento tem que ser robusta, de longo prazo e construída aos poucos. O investimento é uma ferramenta para te ajudar. Ele não vai te deixar rico. Vai te deixar rico é o seu trabalho. Isso sim vai te deixar rico, certo? Você investir numa empresa que seja sua, né, que produza algo, ou entregar muito valor para uma empresa que te pague muito bem. É isso que vai te enriquecer. O investimento é só uma ferramenta para você acumular patrimônio e lá na frente gerar renda passiva e tranquilidade financeira para a sua família. Esse é o conceito de hoje. Lembrando sempre, o mantra aqui do canal: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.